Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Da mesma forma que nenhum clube alcança melhores resultados pelos seus treinadores de bancada, Portugal precisa de cidadãos que vão a jogo, que aceitem abdicar do seu tempo pessoal em prol da comunidade, nomeadamente a fazer o trabalho mais aborrecido, mas talvez mais importante e consequente da política, o de criar políticas públicas que possam melhorar o nosso país. Quem fala assim não é gago, é Francisco Cordeiro de Araújo, jurista, comentador político, fundador do projeto Os 230, que todos os anos visa formar um Parlamento sombra com comissões de cidadãos que vão trabalhar para apresentar propostas aos deputados e ao Governo. A 6 dias de mais umas importantes eleições, vamos saber como a sociedade civil pode fazer a diferença. E pela boca de alguém que tem muito mais para contar. Ele que foi campeão de esgrima, paraquedista com vertigens, voluntário com a Cruz Vermelha na Guerra da Ucrânia, enviado nacional para as Cimeiras do Clima e chegou a viver com uma tribo de índios da Indonésia. Olá Francisco, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Tu nasceste em Setúbal, está bem, moras em Pinhal Novo, por aquela zona. No Hospital São Bernardo. Mas cresceste nos Açores entre os 5 e os 9 anos? Sim, ou seja, vivia no Pinhal Novo e depois aos 5 anos mudámos para os Açores, para a base das Lajes, base aérea número 4, que está sempre na moda de tempos em tempos. Exatamente. E nomeadamente teve em grande moda em 2003, quando foi... Sim, quando lá estava, porque apanhei também exatamente a Cimeira das Lajes. Na altura eu não percebia o que é que estava a passar. Hoje em dia, percebendo e olhando para trás, vejo que o que se passou lá foi um momento trágico. Aqui, infelizmente, Portugal ficou na fotografia também. Tu tens provas, se não me engano, com o teu pai à frente do Air Force One, estava lá. Eu, na altura, era o tamanho da roda, por isso era bastante pequeno, mas foi impressionante ver todo aquele aparato, ver George W. Bush, ver Tony Blair, que hoje em dia também está a falar. Tony Blair recupera-se agora quando se fala de Gaza. Exatamente. E o Durão Barroso, pronto, e quando eles 4 fizeram 4 dias depois, houve o começo da guerra no Iraque, exatamente, sobre este falso pretexto das escondidas armas de destruição maciça que afinal nunca se confirmaram. Tiveste que regressar depois aos 9 anos para Portugal. Aí choraste muito na tua vida algumas vezes. Essa foi uma delas. Por acaso chorei, eu lembro-me de estar no autocarro e ia para o C130, que nós íamos sempre para voar aqui para o ATU, e lembro na altura perceber que a minha vida ia mudar e ter crescido nos Açores para mim foi um privilégio, porque primeiro acho que há muito a ideia que os Açores têm menos oportunidades, e é verdade numa fase da vida, mas não é verdade na infância, porque a educação que eu tinha nos Açores era uma educação de qualidade. Por exemplo, conservatório era algo fornecido gratuitamente. A quantidade de modalidades que nós podíamos fazer, era um ambiente em que as pessoas primeiro estavam muito tempo na rua, havia uma grande entreajuda, um espaço super seguro, e em que se aprendia primeiro uma ligação também à natureza, mas também uma ligação muito grande de comunidade. E a Ilha Terceira não é a única que a tem, mas tem um grande elemento de comunidade. Lembro, por exemplo, coisas que se calhar aqui era impensável, uma pessoa atravessar a ilha toda atrás, porque eram um pouco traquinas, tinha uma vez o chapéu no tejadilho do carro a ver se aguentava, e o chapéu caiu logo poucos metros depois. A pessoa atrás atravessou a ilha para ir atrás de nós para dar o chapéu. E era uma entreajuda em tudo e mais alguma coisa, crescer no meio de vacas, em que elas têm a prioridade. E dos bons laticínios, dos bons queijos e dos bons leites. O teu avô era vendedor de leite, isto era onde? Em Lagos? Não, o meu avô é de Pinhal Novo também, mas começou a trabalhar muito cedo, aos 6 anos, a vender leite. E eu acho que foi também um exemplo para mim do que é que foi uma pessoa que subiu o pulso e que depois de fazer o serviço militar consegue recuperar o seu negócio. Tinham-lhe vendido as vacas, teve que começar outras coisas. Reconverteu-se para as roupas, ou o que é que foi? Não é? Começou a vender roupas por todo o país, de forma bastante nómada de um lado para o outro, e o meu avô é também uma das razões por me ter dado melhores condições de vida mais tarde, também depois no final da vida
também à minha mãe. Eu acho que tanto os meus avós também foram marcantes, como os meus pais foram, obviamente. Merece esta homenagem, claro que sim. Aqui, já quando vieste já para o continente, foste para o Colégio Militar, tiveste lá 8 anos. Começaste com Noites Fantasmas e acabaste como comandante de batalhão, é extraordinário. Ao fim do primeiro período, eu lembro que há uma história que tu contas que choraste imenso porque querias vir embora, queria ir para casa. Quando entraste, e depois o teu pai aí teve um conselho extraordinário e muito... Sim, vai parecer que tu tens a quem sei... se calhar não era mentira, pelo menos, mas eu, na verdade, quando entrei, eu quis entrar para o Colégio Militar, mas só que depois, quando entrei, tive dificuldades na habituação. Exatamente. Que é um contraste normal, claro. Um contraste grande. É um colégio interno, é diferente. Um colégio interno, claro. com a disciplina própria e em que estamos muito tempo longe dos nossos pais. E esse período custou-me um pouco. Mas eu lembro que na altura que estava com bastantes dúvidas e comecei a dizer que queria sair. E o meu pai disse, ok, então vais ficar até ao final do ano e no final do ano faço-te a mesma pergunta. E eu no final do ano o meu pai fez-me a mesma pergunta e eu nessa altura... Choraste outra vez? Chorei por ir de férias, porque queria lá ficar. Exato. Ou seja, o colégio custa a adaptar-se, mas depois é uma paixão que fica. E ainda hoje gosto de lá voltar... Com os meus camaradas de curso e não só, e há grandes amizades que surgem até com pessoas que nós não apanhámos diretamente no colégio, porque há uma grande camaradagem. Ou seja, eu posso encontrar agora quando sair aqui de estúdio uma pessoa na rua, vejo uma Bartina na lapela e pode ter 80 anos, vamos tratar por tu, porque vivemos memórias bastante comuns, crescemos nas mesmas camaradas, tivemos as mesmas tradições, e é giro que uma pessoa consegue ver textos do século XIX e em que o espírito é o mesmo. Ou seja, há coisas que obviamente evoluem, claro. As tradições também se adaptam, mas há ali um conjunto de valores intemporais que vão passando. Os valores, de facto, tu guardaste lá que são muito importantes. Eu lembro que fizeste este TEDx do colégio em que dizias sempre que tomamos uma decisão, há estes três pilares, a coragem, a paciência e a sabedoria. Foi uma coisa que me ficou, que é muito curioso ter dito lá. O que é que quer dizer que foste da escolta? O que era a escolta? A escolta a cavalo era, ou seja... era a cavalo. Sim, era a cavalo, nós tínhamos a possibilidade de pertencer à escolta a cavalo e durante algumas cerimónias desfilar a cavalo. Acho que foi das melhores oportunidades que também tive no colégio, entre outras, porque tínhamos a hipótese de, nós todos os anos temos um desfile na Avenida da Liberdade, no 3 de Março, e poder ir a cavalo, começando ali em Braço Prata, chegar ali ao Parque Eduardo VII e depois galopar pela Avenida da Liberdade é um dos privilégios que ou se vivia no século XIX ou para viver no século XXI e poder andar a cavalo na Avenida da Liberdade. Tem que ser aluno do Colégio Militar. A esgrima também foi o teu desporto de eleição, foste a campeonatos do mundo, da Europa, chegaste a ser campeão nacional, e de onde trouxeste uma outra lição, que é a maneira mais estúpida de perder é deixar passar o tempo. Sim. Como quem diz o que é isso, adaptado a hoje? Temos que fazer as coisas urgentemente? Sim, não podemos adiar excessivamente. Eu acho que a esgrima é muito a lógica de o xadrez jogar de forma rápida e física. E a esgrima tem muito de tático. E uma pessoa não pode simplesmente avançar para a frente sem estratégia, tem que preparar o seu ataque, tem que ter noção da distância, tem que controlar a distância, mas também o tempo, e tem que saber ser inteligente nas suas ações e ter um plano. E depois tem que saber reagir à adversidade. Muitas vezes estamos por baixo no resultado e temos que recuperar. Eu acho que também a esgrima, pela disciplina que traz, pela exigência física e mental, acho que foi uma grande aprendizagem. E eu acho que juntou um pouco aquele sonho que eu tinha de infância, porque toda a gente queria ser doutor, político, eu queria ser o Zorro quando era miúdo. Então consegui ir para o mundo dos cavalos de alguma forma e aprender a fazer esgrima. Por isso, tive que arranjar novos sonhos, porque cumpri esses na minha adolescência. Tu eras muito desportista, tens mais de 50 medalhas de desportos enquanto estiveste lá, e, por exemplo, mais recentemente, há 10 anos, 2 meias maratonas, mas eu não estou muito a ver-te como um super atleta. É engraçado, porque tu nem sequer tu és muito bem feito, mas não tens essa complexão do super atletas. Sim. Para mim, isto foi uma coisa de superação, de tu dizeres, eu vou ser capaz de fazer isto. Ou seja, agora também estou a recuperar a forma que tinha. Mas uma das coisas que aprendi no colégio foi, e isso é o bom do colégio, que puxa-nos para cima. Okay. E eu tenho a perfeita noção que no colégio eu não era por exemplo, em educação física, eu nunca fui dos melhores. Sim. Natação, então, era terrível. Eu consegui ir com persistência, com apoio, também tive grandes treinadores, de ir encontrar formas de puxar o melhor que tinha, as minhas valências, saber utilizá-las muito bem. E eu acho que isso no colégio nós
aprendemos a ter ambição, a ter humildade para aprender, mas também a ter muita ambição. E crescer numa escola foi a escola que deu mais atletas olímpicos ao país, em que nós lá simplesmente eu era um atleta mediano, mas para o padrão geral acaba por ser mais elevado. Da mesma forma como alguém que joga futebol cá em Portugal e pode ser mediano, eu também sou mediano a jogar futebol, gosto muito de jogar futebol, safo-me, mas não sou um atleta ou não és um Ronaldo. Não sou muito longe disso, não jogava de certeza em equipas profissionais, mas, por exemplo, chego a outro país e se calhar já sinto que sou melhor. Nós acho que isso sentimos. E eu acho que esta cultura desportiva que o Colégio Militar tem ajuda-nos também a querer chegar mais além, tanto do ponto de vista de valores, do ponto de vista físico e do ponto de vista também académico. Este curso de paraquedismo que tu fizeste em Tancos também tem a ver com alguma superação que tu quiseste provar a ti próprio que eras capaz? Sim. Porque tu continuas a ter vertigens. Nós fazemos um curso de paraquedismo, era paraquedismo civil, mas é paraquedismo com as tropas paraquedistas que são bastante pragmáticas, ou seja, a partir do momento que uma pessoa entra no avião sabe que vai parar cá abaixo a bem ou mal. Mas eles são pragmáticos e testam muito o nosso psicológico. E eu acho que aí, como outros camaradas meus do colégio, também foi uma coisa que nós tínhamos normalmente aos 16 anos. Havia sempre um grupo que queria... Mas não era obrigatório, inscreviam-se. Não era obrigatório, mas era uma coisa que normalmente muita gente queria fazer. Experimentar. E eu achava que era uma forma de perder as vertigens, não perdi as vertigens. Não resultou. Mas gostaste? A experiência foi boa? Gostei. Eu acho que o primeiro salto é o que se tem mais medo, obviamente, mas depois aquela liberdade que uma pessoa sente quando está no ar, manobrar o paraquedas, a manobra de aterragem também, todo esse procedimento, acho que é bastante interessante e sentimos mesmo livres no ar, apesar de fazer frio lá em cima. Tu chegaste a ponderar ir para a Economia, houve aí uma duvidazinha, mas depois acabaste por ir para Direito, para a Faculdade de Direito, aliás, onde já estás há uma série de anos, porque continuas lá como docente, onde ensinas neste momento. No meio do teu curso, és professor de Direito Internacional e Direito da União Europeia, certo? Sim. A volta disto. Entretanto, fizeste Erasmus em Brno, estamos na República Checa, e um mestrado em Lei Internacional e Estudos Legais. Mestrado de Fiscal também, Direito Internacional. Na Faculdade de Direito. Internacional, sim. Muito bem. Estás neste momento a tirar o doutoramento ou está isso Estou a tirar também? o doutoramento. Porque o candidato, quando é doutoramento, é porque já estás a tirar, não é? Sim, quando sim, diz candidato. Estou a fazer a tese de doutoramento. A tese é doutoramento. Sobre quê? É sobre o princípio da subsidiariedade no desenvolvimento do direito internacional. Traduzindo isto, na lógica do direito internacional global, como é que o direito internacional, com a alteração da ordem internacional, estamos a ver, com a ascendência de outras potências, por exemplo, como a China, como é que ele se vai reorganizar, como é que se consolida como ordem internacional e como é que há aqui uma divisão, uma repartição de competências que seja eficiente, da mesma forma que temos o princípio da subsidiariedade na União Europeia. E eu acho, sobretudo, nós temos um grande trauma no direito internacional, que eu costumo dizer que nós olhamos o mundo de forma redutora. Da mesma forma como nós, no 11º e 12º ano, quando líamos os Maias ou líamos o Memorial de Convento, muitos tentávamos o atalho de ler aquelas edições Europa-América. Exatamente, já tinha os resumos. Isto é uma versão redutora da Enciclopédia do Mundo. Mas no fundo estamos a ver o mundo numa edição Europa-América, não é? Num prisma bastante... ocidental. Não gosto só da palavra ocidental, mas é um prisma redutor. Okay. E o direito internacional foi uma criação europeia que é exportado meio como franchising para todo o mundo. E eu acho que algo que é suposto vincular a nível global tem que ser construído de forma global também. E eu acho que há uma necessidade do direito internacional global tornar-se verdadeiramente global e de readaptar-se e verdadeiramente perfilhar o que é este produto que verdadeiramente tem que envolver as diferentes culturas. Daí eu querer no futuro próximo ir para a Ásia também para compreender, porque se nós olharmos para a distribuição também do globo, nós somos uma minoria, apesar de nas nossas sociedades falarmos sempre como maioria. Exato. Nós somos muito poucos comparado com os 8 mil milhões de habitantes que temos neste planeta, da Terra inteira, e metade está na Ásia. Tiraste também um curso de Defesa Nacional para os jovens aqui no Instituto de Defesa Nacional. E uma coisa, e tiveste também na Universidade de Gießen, isto é na Alemanha. Aprendeste alemão. Não somos o que fomos, nós somos o que fomos e o que queremos ser, é um dos teus motos. Mas de facto foste para a Alemanha e quiseste, vou aprender alemão para ir para a Alemanha a estudar? Eu queria, eu pensei que a certo ponto, isto é irónico porque eu aprendi alemão, mas quem foi parar a Alemanha foi a minha irmã. Minha irmã neste momento vive em Berlim e eu é que fui aprender alemão. E não, eu julguei a certo ponto da minha vida que queria lá
passar mais tempo, mas sempre senti que mais do que isso era a ligação, por exemplo, à cultura jurídica também. Okay. Ou seja, nós temos grande influência da cultura jurídica alemã e é um país que eu não descarto a possibilidade de um dia vir a viver no futuro. Obviamente que há coisas melhores, outras coisas piores. O clima será sempre pior, mas gosto da cultura. Mas isso em Inglaterra já é assim também. E há coisas que fui aprendendo na cultura alemã, mesmo na cultura musical, que acho interessante. Por exemplo, a minha banda favorita é uma banda alemã, é bastante jovem, Anna Maikentreit, e foi também uma forma de tentar melhorar o alemão e de vez em quando ir praticando. Mas é sempre uma gosto destas coisas quando te mete na cabeça, na cabeça e tu vais... É um pensamento pragmático também. Exatamente. Todos os anos procuras conhecer uma parte do mundo diferente. Já falamos de Indonésia, antes disso, em Cuba, por exemplo, a coisa não correu tão bem. Sim, tive um apendicite em Cuba. E foste operado lá, portanto. Nacionalizaram o meu apêndice. Mas eles são médicos excelentes lá. São muito bons. Nisso, ou seja, não tenho razão nenhuma de queixa, porque os métodos que eles usavam até estavam mais à frente dos nossos na altura. E a qualidade de preparação, mas depois há um déficit de infraestruturas muito grande e que a população de Cuba... Mas a nível de formação e sim, eram todos são muito bons. Super doutorados, os homens dos táxis, dos transportes, era impressionante, tinham todos cursos superiores tirados em todo o lado. Por exemplo, apanha-se muitas vezes guias turísticos que tanto é tenente-coronel do Exército, é professor de Direito e faz guia turístico e percebe mais pelo turismo. Tem quase a questão grande fonte de rendimento. Mas é um país que tem uma população fantástica com capacidades incríveis que poderiam ser melhores aproveitadas se tivesse um sistema também diferente. Exatamente. Claro, é o que eu digo também do Irão. É um povo extraordinário, uma coisa extraordinária, um país farcido, o melhor que há, extraordinário, mas depois o governo às vezes estraga tudo e a pessoa não pode já achar que aquilo podia chegar mais longe se não fosse aquilo, não é? É sempre pena pensar assim. Sim. Há 2 anos a Gulbenkian atribuiu o prémio para a humanidade aos Sungai Utik. Estamos a falar de uma tribo indígena da Indonésia, pelo seu trabalho de preservação do ambiente. E é engraçado, no dia seguinte estavas lá, convidado a assistir, no dia seguinte houve um debate, que estavas também nesse debate, e disseste, olha, um dos meus sonhos era ir ver ao vivo a vossa tribo e passar a Indonésia. Eles disseram, ok, então estamos à sua espera. E lá foste. Sim. Daí, nem um mês estavas lá, caído. Sim, passado um mês foi algo bastante rápido. Incrível. Eu lembro de estar a ouvi-los e depois tivemos um debate e lembro de dizer para a pessoa que estava ao lado, eu quero ir lá. E depois falei com eles no final e eles disseram assim, vamos-te organizar uma cerimónia e isso tudo. E eu, vou mesmo. E assim depois fui um bocado de cabeça lá, organizei como é que poderia fazer com os voos. Aquilo é um sítio bastante isolado, ali no Bornéu, na floresta da Indonésia, ali naquela ilha que também com o Brunei e com a Malásia. E quando cheguei lá, fiquei sem palavras, porque obviamente era o único assim ocidental alto, magrinho, exato. E branco. E cheguei, até perguntaram os miúdos por graça, disseram que eu era parecido com Jesus Cristo, que eu nunca tinha ouvido cá. Nos olhos. Mas vestiram-te logo com os trajes deles. Vestiram e juntaram toda a comunidade e fizeram um discurso e disseram o Francisco está cá, o Francisco não é um convidado, é família. Incrível. E disseram que eu disse e cumpri com a minha palavra, que é uma coisa que valorizam muito. E depois, eu acho que é não só a ligação que eles têm à natureza, incrível, que está-se a perder muito no nosso mundo, se perde bastante, uma lógica de preservar, mas também uma lógica de preservar para os próximos, ou seja, eles têm muito o conceito até de direito costumeiro, tradições ancestrais, mas de investir muito nas futuras gerações, guardar para o futuro, investir nos miúdos. Os miúdos tinham boas condições nas escolas. E depois todos de farda, muito engraçado. Depois era giro, que às 7 da tarde nós íamos sempre ao rio tomar banho. E os miúdos ficavam lá à minha espera e íamos todos a cantar para o rio. E depois às tantas os miúdos começam a trepar as árvores e saltar e eu fico assim, isto não está nenhum adulto aqui. Mas já é este pensamento de super protetor. E depois lembrei-me, isto também era um pouco o que nós fazíamos na infância. E é preciso falhar, é preciso às vezes ter uma cicatriz para nos lembrarmos que uma coisa esfolar os joelhos. Eu acho que a forma como educamos as nossas crenças neste momento, super protetora, não nos preparamos para o mundo real. E aquilo foi também uma boa experiência nesse sentido, e depois foi uma experiência muito emocional, até no final, porque criámos ali
uma grande ligação. Tiveste ainda hoje que é uma semana? contactamos. Tive uma semana lá. Claro que choraste quando vieste embora. Podes dizer, não tens vergonha. Emocionei, mas não. Não, mas é engraçado porque há muita coisa que nessa semana que se aprende. A primeira lição, o reaprender o conceito de comunidade, que é uma coisa que tu falas, da tua experiência, o compromisso entre gerações, cá está, a questão de proteger a floresta, o habitat, preparar o habitat para os netos. E eles têm uma coisa que é, porque nós, não é só o ocidental, mas acho sobretudo na lógica ocidental atual, nós temos muita cultura do coitadinho, que nós vamos a um lado e depois é aquela, não direi do white savior, mas vamos a qualquer lado e achamos que os outros pobrezitos nós temos que ajudar, porque o mundo vive entre opressores e oprimidos, esta dicotomia. E eu acho que eles têm uma resposta muito boa para isso. Quando perguntam se vocês são pobres, eles dizem não, eu tenho uma floresta, tu tens uma floresta. Exato. Eu acho que isso, além de ter um grande sentido de humor, revela também uma grandeza de espírito. Sim, não precisam dos ecrãs e das tecnologias que eles querem. Claro é uma sim. escolha. Claro que sim. Muito bem, Francisco, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Francisco Cordeiro de Araújo. Ele é jurista, comentador político, fundador do projeto Os 230, que visa formar um Parlamento sombra com comissões de cidadãos que vão trabalhar para apresentar propostas aos deputados e ao Governo. Estamos agora a falar um bocadinho, e vamos falar disso, desta questão da política. Antes disso, o Serviço Cívico foi uma coisa que sempre te apaixonou, eu percebi, já com o projeto de Cama Solidária, por exemplo, durante a pandemia, que tu tiveste a coordenar este apoio aos hospitais durante a pandemia, na terceira vaga da pandemia. Quando começou a invasão da Ucrânia, estiveste lá também, estiveste lá 3 meses também a prestar apoio. 90 dias. Não, 45 dias. Então pronto, 3 vezes e meio a prestar apoio com a Cruz Vermelha na fronteira da Roménia com a Ucrânia. Tens também uma coisa curiosa com apartamentos em Alfama, ou que o alojamento local ainda é vosso? Sim, tu às vezes visitavas e mostravas Alfama aos... Sim, eu sempre gostei muito de... Que é muito giro isso. De Alfama. Tive a oportunidade durante a pandemia de viver lá. E eu acho que é um bairro que se foi adaptando. Há coisas que foi perdendo e eu acho que aí também há necessidade da regulação por causa disso. Exatamente. Porque também não podemos chegar a um ponto em que temos figurantes no bairro de Alfama ou que temos que contratar quase atores. Acho que isso é ridículo. Encenar as coisas. Acho que há necessidade de preservação da cultura, tanto não só de moradores como de comércio. Ok. Mas Alfama eu acho que é dos locais que eu sinto mais interessantes de Lisboa, porque é uma aldeia dentro da cidade. Sim. Alfama tem hábitos de aldeia, muita gente também que veio do norte, muitos do Minho, e que mesmo pelo seu próprio formato, que nem parece estar ali junto à Baixa Lisboa, a Baixa Lisboa é completamente diferente, mas que preserva ali uma história de se não me engano, o segundo bairro mais antigo da Europa, e que foi preservando ali uma entidade muito interessante, com até alguma língua própria, Badamalfi. O que é que quer dizer Badamalfi? É uma gíria de Alfama. Ok. Que acaba por juntar diferentes palavras, origens. Que troca a origem, às vezes vai buscar o fim da palavra e mete no início. E há ali uma cultura muito gira, não só do fado, mas o que estava associado também com as varinas, com o comércio que jurava ali. E eu acho que foi preservando a sua identidade. Eu acho que também temos de ter cautela de melhorar, porque Alfama, pode ser uma opinião controversa, mas eu acho que em muita coisa melhorou, nomeadamente segurança. Sim. Ainda há coisas que têm que ser corrigidas, mas melhorou em termos de segurança. Tinha muito prédio abandonado. Sim. Prédios que ainda hoje em dia sem condições. Sem casas de banho, sem nada, é verdade. Que precisam ser renovados, mas também que não podem perder os lisboetas ou os portugueses de lá, porque senão perde a sua identidade. Claro. Lisboa não é suposto ser só engraçado que é muito essa parte da aldeia que as pessoas falam de uns prédios para os outros, que estão colados, de uns para os outros, a dizer as coisas a tocar à campainha, que não sei quantas, saiu há meia hora. E sabem tudo. Ouve-se muita poesia na rua, quando há debates entre vizinhas. É sempre o... Mas Francisco, eu estive a ler um livro sobre mulheres viajantes que fala de uma americana que passeou em Portugal nos anos 40, imagina, 30 ou 40, já há muito tempo, e que dizia que era a coisa mais imunda de Lisboa. Como é que é possível um bairro onde os dejetos andam pelas ruas a escorrer? Portanto, o avanço que se fez é brutal. O meu pai foi a uma reunião de condomínio lá de um dos bairros
de uma das ruas, e ele tinha uns problemas que ia levar e chegou lá e pensou, nem vale a pena levantar os meus problemas, com os problemas que eu já vi aqui. Mais graves, exatamente. Muito bem, tu também tens isto da viagem pelo clima, também és estou a pensar neste TEDx que tu deste no Porto também, onde falaste dos monstros, das pessoas, das leis e das alterações climáticas. Isso é por causa de um filme dos Monstros e Companhia. Claro, um fabuloso filme. Até deste batizaste os teus cães com os nomes do Mike e do Sully. És membro deste LIDER, a comunidade de jovens líderes focada em ação climática, e que fizeste esta terceira da viagem pelo clima, voltaste a ser embaixadora deste fantástico projeto de Get to See, com a Fátima Lopes, já por aqui passou, o Tiago Lagoa também já por aqui passou, onde estás, e investigas este direito a um ambiente saudável, mas tu tens uma parte que eu gosto muito de isso, o nosso objeto hoje não é esse, mas gosto muito de dizer isto, não precisamos de assustar as pessoas, tens essa visão muito pragmática. E tu és assim de facto. Não precisamos assustar. Agora, há coisas que podemos fazer e devemos fazer e quanto antes melhor? Sim. Porque eu desprezo muito o conceito de alarmismo. O alarmismo leva-nos a más decisões. Quem diz também muito isso, eu gosto muito de um livro, um dos meus livros favoritos, do Hans Rosling, que é o Factfulness. E ele explica-nos também a forma como o alarmismo leva a más decisões. E ele explica com exemplos da vida dele. E eu acho que é muito perigoso, às vezes, entrarmos num discurso quando falamos de alterações climáticas, de alarmismo. Já tive, por exemplo, com o Al Gore, agora na última COP, em Baku, e fiquei um pouco estupefacto com o que Hans Rosling diz sobre ele no livro, mas também com a questão de, por exemplo, quando falamos de defesa europeia, e eu sou um crente grande de reforçarmos a nossa defesa porque vi o que está a acontecer na Ucrânia, mas ao mesmo tempo não acho que seja só uma lógica de gastar e criar medo nas pessoas. Também como não gostei disso no Covid, estive lá de perto, estive nos hospitais, sei a realidade que isto é, desprezo as teorias da conspiração, mas ao mesmo tempo acho que se tem que ter moderação na comunicação com as pessoas e nunca podemos criar o medo. Eu lembro de estar à porta do Supremo Tribunal Alemão, estar a falar com um juiz sem eu perceber que era um juiz, porque queria ir fazer lá a investigação na biblioteca, e estávamos a discutir e ele dizia que isto assusta-me, na Alemanha prescindimos de tantos direitos, agora neste período com estados de exceção, sem termos uma discussão profunda o que é que estamos a fazer, porque obviamente era um problema, era uma emergência que se tinha que resolver. Porque o nosso país já soube o que é que foi a subversão de estado de exceção, o que é que foi alguns alarmismos, teorias de medo, este tribalismo e entrincheiramento de discursos nos cria medo do outro lado também. E depois percebi que ele era um juiz do Supremo Tribunal Alemão. E as ponderações que eles estavam a fazer é exatamente as discussões que temos nos cursos de Direito. O instrumento da lei normalmente é uma forma de estabilidade, de sensatez, de moderação para que um sistema seja eficiente. É muito importante isso e o bom senso de tomar essas decisões. Mas, de facto, o mundo hoje Francisco, está muito diferente do que era há uns anos. Agora, com Trump, como teve os Bolsonaro, os populismos, o crescente da extrema-direita. Na semana passada, por exemplo, comentavas na CNN esta questão do Trump, que fez este discurso caricato, mas que já se esperava, não há novidades. O Lula da Silva com este duplo critério para agressores e agredidos, e que o Guterres, que tem um papel importante, mas tem credibilidade, mas não tem carisma. Isso é muito importante o que tu disseste. Mas, de facto, este mundo como está hoje, a democracia também não está a funcionar? Eu acho que não é só a democracia. O sistema internacional não é em si democrático, acho que dificilmente o seria. E se fosse puramente democrático, até voltaríamos à questão de termos diferentes populações ou seja, as velocidades não são os diferentes. Valores que nós consideramos universais facilmente, se calhar, mudariam-se. Mas, em termos, o mundo está a viver numa altura em que há uma polarização crescente. As redes sociais, eu acho que amplificam essa divisão, sobretudo da forma como funcionam os algoritmos, e eu acho que mesmo no espaço público perdeu-se alguma sensatez no discurso. E quando nós entramos neste fervor quase clubístico de nem reconhecer valor aos outros argumentos porque só põem aos nossos, em que temos que dizer sempre que alguém, por exemplo, de direita ou de esquerda, temos que começar a dizer, antes de concordarmos com a opinião, eu nem gosto muito dele, mas concordo com o que ele disse, como se a pessoa fosse uma aberração por se defender determinada ideologia. Eu acho que isto acaba por dividir muito as sociedades
E voltamos às discussões que tivemos há muitos anos, em que, perante o medo do outro, nós vamos para um lado da trincheira, escondemos e tentamos atacar o outro lado para não ser atacados. Isto acaba por minar as democracias um pouco por todo o mundo, e ou temos aqui um movimento de sensatez, de moderação, que consegue recuperar essa estabilidade, assente também em resultados de satisfação das necessidades das pessoas, ou corremos o risco de nos começarmos a degradar e a vermos movimentos implosivos. E diz também uma coisa muito importante sobre a União Europeia. Estava a pensar nisso por causa de toda esta invasão russa, e eu acho que os chineses também estavam a contar com isso, iria minar o Ocidente, e a Europa ia ser toda dividida, e os Estados Unidos, que isso conseguiram um bocadinho, separar-se e tudo isto, mas de facto a Europa uniu-se um bocadinho em torno, por causa desta invasão na Ucrânia, uniu-se bastante, a NATO reforçou-se, quanto a mim, bastante, mas isto agora em causa com a finalidade da NATO e tal. Como tu disseste outro dia também, precisamos não precisamos de eurobeatos, precisamos de eurosensatos. Isto é uma coisa muito verdadeira. Há que recuperar esta atratividade, como tu dizes, do projeto europeu. Sim, atratividade e escrutínio. Eu acho que eu sou convicto europeísta, mas quero um projeto que se melhore e que verdadeiramente perceba o que é uma discussão de espaço público europeu. E isto também, eu acho que não é só a responsabilidade da comunicação social na análise que faz, ou seja, nós damos pouca importância a assuntos europeus, apesar do próprio Parlamento Europeu financiar e de jornalistas às instituições europeias, o espaço que nós temos para verdadeiramente o que é o debate europeu é escasso. Nós normalmente, quando falamos da União Europeia, para dizer que a Comissão aprovou alguma coisa, e depois o processo que segue, mas nunca de, o que é que estamos a discutir? É já como facto adquirido. E muitas vezes o que nós aprendemos é que a Comissão e os vários órgãos, também o próprio Conselho Europeu, que agora é presidido em português, tomam uma decisão e depois, passado um tempo, mudam completamente de direção sem justificarem porque é que mudaram dessa direção. E isso perde-se um pouco o rumo. E eu acho que muitas vezes nas políticas precisamos de consistência. Isto também é falta de liderança. Nós temos um déficit de liderança na Europa, nos Estados e também no seio da União Europeia. Eu acho que temos que voltar a recuperar aquilo que foram líderes, se calhar, mais carismáticos. Exato. As Nações Unidas, eu acho que é um perfeito exemplo disso. Por muito que gostemos e admiremos o percurso de António Guterres, consideremos um humanista, não parece que seja a pessoa indicada neste momento para a fase que o mundo as Nações Unidas e o mundo o atravessa. Precisávamos de uma pessoa com mais carisma, mais sentido de liderança. Desacreditado, sim, está muito desgastado. O seu poder não serve para nada, quase. Eu inspiro muito mais uma figura que infelizmente faleceu, também no Iraque, daí me revoltar ainda mais. O Sérgio Collor de Mello. Sim, o Sérgio Vieira de Mello, que era uma personalidade com carisma, conseguir fazer pontos centelados completamente diferentes, de um humanismo também tremendo, mas com uma cultura brutal, brasileira, e que poderia ser algum balão de oxigênio para o mundo que hoje vivemos. Mas tu chegaste a estar com o embaixador que tinha estado com ele? Sim, na altura o embaixador do Luxemburgo, fiz-lhe essa pergunta, não sabia que eles tinham estado juntos, mas vi que tinham um percurso semelhante, e o embaixador também teve as lágrimas nos olhos a descrever uma pessoa que marcou bastante. Claro. E eu acho que estas pessoas que nos inspiram também conseguem a explotar mudanças que são necessárias no mundo. Ultimamente tem havido as inovações democráticas em Portugal têm aumentado, segundo o Instituto das Ciências Sociais e o ISCTE, tem feito esse estudo. As práticas são muito importantes para a saúde da democracia. Há uma maior dispersão geográfica, antigamente era tudo na zona da Grande Lisboa, agora já não. Isto é o Roberto Falanga, este coordenador deste estudo, que fala disso, nas finanças e economia, com os orçamentos participativos, com as assembleias municipais de jovens e crianças, na parte da educação, com os fóruns ligados ao planeamento urbano. Tem havido mais destes movimentos dos cidadãos. Sim. E tu, de facto, fundaste já, estamos a falar em 2004, se foi? Não, 2020. 2020, portanto, já há 5 anos, os 230. Portanto, esta iniciativa cívica, que no fundo é partidária, sem fins lucrativos, independente, e 230 porque é o número dos deputados. No Parlamento. Não, começou exatamente na altura da pandemia. Ou seja, eu nunca tive ligado a nenhum partido, nem uma juventude partidária, mas queria fazer política. E sabia que havia muita gente que queria fazer política de forma independente e dar um contributo. E pensei, como é que vamos criar aqui um projeto, mas acima de tudo um projeto que não seja um grupo de amigos. Ou seja, tentei procurar pessoas que não conhecia e depois tentar pelas redes sociais chegar a mais gente. E um projeto que fosse pragmático, ou seja, não quero só aqui um clube de debate, estarmos a chover no molhado.
termos treinadores de bancada que é um Crias ideias concretas, projetos concretos? Projetos concretos que resolvessem desafios da democracia. Fiz uma lista de desafios ou de dificuldades, problemas da nossa democracia, que não são exclusivos da democracia portuguesa, e depois comecei a pensar em projetos para resolver. Um dos primeiros é: vivemos numa democracia representativa, não conhecemos os nossos representantes. Se calhar as pessoas sabiam dizer 5, 10 nomes deputados e não conheciam o percurso. Que comissões trabalham, que é esse o trabalho relevante, e o que é que os leva a estar lá, porque é que chegaram lá e o que é que pensam fazer. E então pensei, olha, vou para a Assembleia da República, não conheço nenhum deputado, vou tentar entrevistá-los com entrevistas de 1 hora, a tentar perceber o que é que os levou até ali, qual é o trabalho que estão a desenvolver, e às vezes coisas até tão simples, preferem um tipo de cerveja ou outro, parte que agora faz mais sucesso com os geirinhas, porque tem mais piada, mas coisas também engraçadas para mostrar, também humanizar um pouco a função. Começaste logo no teu dia de anos com o João Coutinho Figueiredo, foi o primeiro? Sim, é 21 de setembro. Ainda é deputado liberal, ainda na altura único? Sim, era deputado único, também já o entrevistámos no Parlamento Europeu, depois começámos também a fazer entrevistas aos eurodeputados. Sim. 21? E depois... The 21? Os 21, a The 21, se pode ter em inglês, também em Bruxelas, em Estrasburgo, vamos lá algumas vezes. Depois começámos por uma parte de literacia política, que também temos uma grande carência em Portugal, começando pelo digital, Democracia 101, aquela lógica 101, introdução aos conceitos, e depois nas escolas. Temos uma rede que já chegou a mais de 5.000 alunos, temos vários voluntários que vão às escolas organizar sessões para estimular o sentido crítico, para pensar a democracia, para perceber como é que funciona o sistema. Depois fizemos também um documentário sobre a realidade de participação cívica em Portugal, fizemos também os 18 dias, 18 distritos, onde fizemos várias ações. E o ano passado começámos com algo bastante importante, já depois também tivemos uma experiência em Moçambique que queremos recuperar, começámos com as comissões de cidadãos. Ou seja, nós temos na nossa Constituição que devemos ter o aprofundamento da democracia participativa. E o que é facto é que a democracia está um pouco adormecida. Sim. A democracia participativa não é uma democracia direta, é uma democracia que pode ser indireta, representativa, mas viva. Ou seja, em que os cidadãos e a sociedade civil está mobilizada para a participação. E o que é que nós percebemos? Onde é que se faz o trabalho essencial na Assembleia da República? Não é no plenário. O plenário é um exercício de retórica. E aos votos. É o que dá no telejornal, mas não é aquilo que verdadeiramente... É as comissões, não é? As comissões parlamentares são onde está o trabalho duro, em que os deputados às vezes não têm esse reconhecimento. E nós queríamos criar uma plataforma em que pessoas, cidadãos comuns, pudessem fazer propostas de políticas públicas aos órgãos de soberania. Então juntámos, na primeira edição tivemos que selecionar já os 230 candidatos para 13 comissões, nesta edição vamos selecionar para 14 comissões, porque a Assembleia da República tem mais uma comissão agora, dividimos por estas áreas e selecionamos estes 230 para durante um ano estarem a reunir com especialistas, com governantes, já reuniram com vários ministros, com deputados. Isto tem reuniões online civil, e depois tem outras presenciais. Online, presenciais, tivemos o nosso plenário de cidadãos na Assembleia da República, na Sala do Senado, em março. Uma espécie de parlamento sombra, portanto. Sim, uma espécie de parlamento sombra que consegue acrescentar propostas também às propostas que já existem, de uma forma independente e, sobretudo, pessoas que também têm competência técnica. Ou seja, nós temos pessoas que realmente sabem também o que estão a fazer. Exato. Não é só aquilo não é suposto ser um focus group, não é uma simulação, é fazer política em forma de propostas políticas públicas. Na Comissão de Saúde temos pessoas que verdadeiramente percebem de saúde, pessoas que são profissionais de saúde nas suas várias funções, entre outros. E o que tentamos fazer é verdadeiramente que as pessoas façam investigação, criem grupos de trabalho para criar propostas. Alguns exemplos desde das primeiras comissões que foram feitas no ano passado, alguns exemplos do que saiu de lá são, por exemplo, simplificação do sistema de benefícios fiscais, o uso da inteligência artificial para optar a eficiência hospitalar, para ajudar a eficiência hospitalar, aumento do prazo de prescrição do crime de abuso sexual contra menores, recuperação das áreas ardidas, estabilização de emergência, a Bolsa Nacional de Devolutos Públicos para a promoção da habitação acessível, defesa cibernética e espacial, as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, são vários passos que depois, qual é a eficácia disto? Ou seja, neste momento quando é que passa para os deputados verdadeiros e para o Governo? Já está neste momento, as comissões estão neste momento a reunir com os ministros, secretários de Estado e com as comissões parlamentares. Agora, nesta fase, nós tivemos também um dilema que foi a crise política que se viveu, ou seja, tivemos mudança ali um prazo que nos atrasou, por estarmos à espera de um novo governo e de uma nova Assembleia da República. Nova legislatura. Mas neste momento estamos com reuniões. Claro que há interesse em algumas propostas mais do que outras, mas estamos à espera que algumas
algumas delas sejam implementadas. Isto dura uma sessão legislativa, não é? Certo? Dura uma sessão. Portanto, agora, até há 2 semanas, fecharam as candidaturas para a segunda comissão para a segunda cidadãos. edição. E, portanto, estão agora a selecionar 230 pessoas, não é? No fim deste mês já devem saber quem são esses. Sim. E arrancam embora o Parlamento já tenha arrancado, mas vocês arrancam... E estão a trabalhar até à próxima sessão, ou seja, a nossa terceira edição vai corresponder à nova sessão legislativa que no verão que vem? Iniciará, assumiram essas funções em setembro do próximo ano. Ou seja, teremos aqui, sempre durante o verão, temos esse prazo de candidaturas e de seleção, como uma lógica de renovação. Ou seja, nós devemos renovar, os deputados cidadãos só podem, no máximo, 25% continuar e todos os que têm funções de liderança devem ser substituídos, incluindo, ou seja, eu presidi esta primeira edição e o compromisso que eu tenho é que não presidirei a segunda edição, será outra pessoa. Porque tem que haver este compromisso, tem que haver renovação e não pode ganhar vícios, não se pode ganhar maus hábitos, não se pode confundir apego à cadeira do poder. Exatamente. Mas os cidadãos comuns são capazes mesmo de pensar e decidir sobre temas complexos? Vocês dão-lhes uma literacia, convidam especialistas para falar sobre estes temas? Normalmente o que falta ali é a literacia política, porque a outra literacia técnica já a tem. Ou seja, são pessoas que trabalham na área, são pessoas que estão a fazer isto no seu tempo livre, mas têm as suas profissões ligadas às áreas de especialização. Sim. Às áreas de especialização recebe da alguma própria coisa? Comissão, não. Ou seja, nós conseguimos é voluntário fazer, puro. E o próprio projeto está montado com orçamento zero. Ou seja, normalmente nos projetos e no mundo do associativismo não há financiamento do Estado, não há financiamento disto. Nós até agora, nestes anos, nos projetos, grande parte que nós temos são orçamentos zero. Ou seja, os participantes assumem as suas despesas, que muitas vezes é o comboio, mas como há o passe verde, só pagam 20 euros, ou têm o passe, e deslocam-se aos sítios, abdicam do seu tempo, e não precisamos estar com mordomias, não precisamos de um coffee break, não precisamos daquilo. Tentamos fazer com cedências de espaços que aceitam, para provar que isto não é assim tão difícil de fazer, é preciso vontade mais do que financiamento. Mas se as propostas não forem vinculativas também, Francisco, os políticos vão ignorá-las? Não acho que as ignorem. Ou seja, nós nunca poderíamos ter a arrogância de achar que poderiam ser vinculativas, porque nós não fomos eleitos. Ou seja, quem tem legitimidade democrática é quem tem que verdadeiramente assumir depois também a própria responsabilidade pelas mesmas. Mas vocês são uma ajuda, Mas eu acho que temos sido bem recebidos porque sentem que isto não tem uma agenda por trás. É algo específico que tem provas dadas dos últimos 5 anos. Muitos deles já nos conheciam, conhecem o nosso trabalho, já acompanham há muito tempo e a recepção tem sido bastante positiva. E eles sabem que é uma forma também de pegarem num trabalho. Eles podem, a minha questão não é quem fica com os créditos, para mim é irrelevante, mas sabem que se aquilo é algo feito por cidadãos que estão a pensar como consideram que deva ser também o futuro do país, depois eles dizem concordo ou não concordo, mas eu acho que valorizam a metodologia de trabalho. Numa frase, última pergunta, és um otimista incorrigível? Julgo que sim. Acho que sou um otimista sensato. Acho que não nos basta só o otimismo para chegar a algum lado, é preciso trabalho, é preciso também ambição e pensar mais além, mas eu acho que nós quando estamos debaixo de uma nuvem, que até como aquele burro do Winnie the Pooh, muitas vezes nesse estado depressivo nunca chegaríamos a soluções. Eu acho que é preciso abrirmos a mente para termos novos horizontes. Francisco Cordeiro de Araújo, bem-ajas pela tua disponibilidade em vez aqui à Rádio Observador e desejo o melhor do sucesso para os 230 e para estas comissões de cidadãos que vão começar em breve a funcionar e mudar as coisas. Bem-ajas, até breve. Muito obrigado. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.